Lucas capítulo 5, o verso de número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus através de Jesus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse então: Simão, faze-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique de tanto peixe, uma pesca maravilhosa. Vendo isto, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor, é com temor e tremor que nós estamos diante de Ti para meditar na Tua palavra. Aqui está o Teu povo, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. E possamos sair daqui, ó Pai, desafiados, informados, estimulados, ó Pai, a uma vida de alegria, uma vida de vitória, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Dá-me graça para compartilhar e abençoar este povo. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, ó Pai, purifica a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção, trazendo estímulo, força, visão sobre cada vida. Nós precisamos de Ti e sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Há uma frase que é muito usada no meio evangélico, que é: o melhor de Deus está por vir. Vamos falar juntos? O melhor de Deus está por vir. Essa frase, você sabe que no meio evangélico nós temos também os nossos ortodoxos, né? Nós temos aqueles que dizem: não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus. E nós concordamos que o melhor de Deus foi Jesus. Mas Jesus disse que a gente viria coisas maiores, que faria milagres maiores. E na verdade o que Jesus veio fazer foi buscar e salvar o que se havia perdido. E ele disse: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então ele falava de algo ainda maior, que é para a gente sonhar, que é a nossa eternidade. Então eu tenho aprendido, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: o nosso Deus é um Deus de surpresas, do impossível. Fala para quem está ao seu lado: do improvável. Fala para ele. É improvável que aconteça. Parece que não vai dar certo. Mas quando a mão de Deus está sobre as nossas vidas, meu irmão, se prepare para viver uma vida de emoção, em nome de Jesus. Amém? Eu acho muito legal esse texto que fala sobre essa pesca maravilhosa. Pedro, naquele dia, levantou
para um dia normal, um dia de rotina. Foi, passou a noite pescando, deve ter dado suas cochiladas e a coisa passou, mas aquele era um dia igual aos outros. Um dia dá peixe, outro dia não dá peixe, e assim se leva a vida. Isso é a vida do pescador. E isso muitas vezes é a nossa rotina também. Esse dia não aconteceu nada, esse dia é uma vida de rotina, né? Toda segunda-feira igual, toda semana igual, né? Vejo as mulheres já chegam de manhã, vão pegar roupa, pôr lá para lavar e vamos lá. Toda segunda-feira igual, fazer comida, pensar, todo dia. E assim estava Pedro, também na sua rotina. Mas naquela rotina que ele tinha, apareceu uma pessoa especial, Jesus. Jesus já havia estado na casa dele, de Pedro, a sogra que estava enferma foi curada por Jesus. Então Jesus era uma pessoa diferente, que estava ali, ele já conhecia por esses fatos, e Jesus estava num momento assim de ascensão, a sua fama, e já tinha ali um grupo de pessoas, que aqui chama de multidão, não sei quantos, mas um grupo que estava ali para ouvir Jesus falar. E aí Jesus pede o barco de Pedro, e Pedro, lógico, empresta, né? Não, o senhor pode usar o meu barco. Afastou um pouco, Jesus pediu que afastasse, e dali Jesus falava. Pedro estava lavando as redes, todo mundo, mas é evidente que ele estava lavando as redes, mas ouvindo o que Jesus estava falando. Em um momento Jesus parou de falar, acabou, como se tivesse, pessoal, tchau, bênção, é o suficiente para hoje, pode ir embora, legal. Pedro, deixa eu falar com você, volta ao mar e lança a rede. E Pedro, como um bom pescador que não tinha pego nada naquela noite, disse: Senhor, olha, não é uma boa ideia, nós passamos a noite toda, depois cai a ficha, né? Por que eu vou ficar teimando com Jesus, né? Melhor obedecer, né? Obedecer é melhor do que a melhor ideia, né? Vamos falar juntos? Obedecer é melhor que a melhor ideia. Esse é o grande problema nos relacionamentos, principalmente na educação de filhos, né? E às vezes a gente erra porque a gente acha que dá para ser diferente, né? Eu acho muito interessante isso. O camarada pede para Deus para ter um filho, e quando tem um filho, ele acha que os princípios bíblicos para educar o filho dele não dá certo. Ele pediu para Deus e depois ele acha que não é assim. Assim acontece na área financeira também. O cara pede para Deus um milagre, depois que acontece o milagre, tem dificuldade de dar o dízimo. Dá para você perceber que as pessoas são malucas, não é? Você pediu para Deus um milagre, quando Deus deu o milagre, você não usa esse milagre para Deus, não é? Você pede para prosperar, e Deus te abençoa, prospera, e aí você usa a tua prosperidade segundo a tua cabeça. É maluco, né? Acho que é coisa doida. Pedro está passando por uma experiência desse tipo. Jesus disse: vai, pesca, e ele então decidiu: bom, sobre a tua palavra, o Senhor falou, eu vou obedecer. E foi, lançou a rede, e eu acho que é uma coisa interessante, que não foi ele que pescou os peixes, não foi a rede que pegou os peixes estavam lá para entrar na rede, não é? Não foi ele que lançou, porque ele passou a noite inteira lançando, e numa versão minha, os peixes tirando um barato dele, olha lá, jogou do lado errado, nós estamos aqui, lado errado. Passou a noite os peixes tirando um barato, né? O cara jogava aqui, eles iam para lá, jogava lá, eles iam para cá. Passou a noite pagando mico diante dos peixes. Essa é a versão minha, não está na Bíblia, tá? Mas quando eles lançaram as redes, agora segundo a ordem de Jesus, não foram eles que pegaram os peixes, mas os peixes estavam ali para entrar naquela rede. Isso que eu vou falar também não está na Bíblia, mas eu fico imaginando o peixe tentando pular para dentro do barco, não é? Porque todos estavam debaixo da ordem de Jesus. Quando Pedro volta, depois dessa experiência, Jesus
curou a sua sogra. A mensagem que Jesus falou para a multidão, e ele também ouviu. Essa experiência de voltar e lançar a rede, e encher o barco de peixe num horário que não era hora de pesca, durante o dia. Ele teve que pagar um outro mico, que é voltar ao mar, porque todos os outros barcos já tinham passado a noite. Agora ele volta ao mar, talvez os amigos perguntando: onde Pedro vai? Sei lá, falou com aquele Jesus lá, voltou. O que ele vai fazer lá? Vai pescar o quê? Não tem, sabe, ele teve que romper com a experiência dos outros. Lançou a rede, pescou o peixe. Quando volta, diz o texto, que ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, eu sou um pecador, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Como se Jesus fosse ficar contaminado por ele. Se afasta, ausenta-te de mim, se afasta. Eu não mereço ficar perto. Se o senhor ficar perto de mim, o senhor vai ficar contaminado. Eu vou acabar sujando o senhor. Jesus disse: Pedro, você está maravilhado? Vem comigo, e eu vou fazer de você um pescador de homens. E o texto diz que foram, deixaram o barco e seguiram. E você sabe da história. Pedro se tornou um grande homem de Deus, e até hoje ele é venerado por muitos, porque ele decidiu seguir a Jesus. Amém? Eu queria deixar algumas coisinhas para você, que serviu para minha edificação, e eu quero colocar para você. A primeira questão que eu queria colocar para você é que Jesus fala na medida. Amém? Fala para quem está só. Jesus fala na medida. Jesus fala e Jesus para. Ele fala na medida. Ele falou e depois ele parou de falar. Ele falou o suficiente para que todo mundo pudesse entender, mas depois ele parou de falar. Mas quando o Senhor para de falar, ele não para de agir. Amém? Quando Deus para de falar, ele continua agindo. Quando ele para de falar, parou de falar para a multidão, e agora ele vai conversar só com Pedro, e diz para Pedro: Pedro, volta ao mar, lança a rede. Quando ele para de falar, ele não para de agir. Às vezes a gente coloca no coração que a nossa oração não é ouvida. Às vezes a gente fica meio abatido, dizendo: como é que pode? Eu estou orando, as coisas não estão acontecendo. Quando o Senhor não fala, ele continua agindo. Por isso que um dos grandes segredos da nossa vida com Deus é a confiança plena no Senhor, que a gente chama de fé. Fé é confiança plena no Senhor. No livro de Isaías 64:4 diz que nunca se viu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. No Salmo 127 tem uma expressão muito legal que diz assim: inútil é levantar cedo, repousar tarde, porque Deus dá para os seus amados o sono. Quando parece que o Senhor não está falando mais nada, quando parece que a gente está vivendo um silêncio de Deus, eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão: quando o Senhor se cala, ele continua trabalhando em nome de Jesus. Ele continua trabalhando. Ele continua mexendo, Ele continua atuando sobre as nossas vidas. Quando você ora e diz: Deus, eu estou falando sobre esse assunto, parece que o Senhor não está me ouvindo. Senhor, eu estou clamando. Meu irmão, pode confiar no Senhor. Na hora certa, milagres vão acontecer. Veja o que aconteceu com José do Egito, que estava lá naquela prisão. Parece que nada estava acontecendo. Num determinado dia, Deus dá um sonho para Faraó e ninguém consegue interpretar. E o Senhor traz a memória de um rapaz que passou pela prisão. Quer dizer, o Senhor faz uma mexida total para que o milagre aconteça. Parece
que nada está acontecendo. Eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pelo meu casamento, a minha vida financeira. Deus, como é que pode? Os meus problemas interiores, meu Deus, fala comigo, fala comigo. E tem gente que entra em agonia. Quando o Senhor se cala, pode ter a certeza, Ele está trabalhando em teu favor, em nome de Jesus. O que você não pode é se desesperar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Amém, queridos? Eu queria que você saísse daqui com essa segurança, que o silêncio de Deus não significa que Ele está indiferente, mas o silêncio de Deus mostra que Ele está trabalhando. Nunca se viu um Deus como esse, diz a palavra de Deus, que trabalha para aqueles que nele espera. Espera no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. O Senhor fala na medida, não vive falando, mas é na medida. Você vem num culto, é numa medida. Você recebe uma palavra, é na medida. Você lê a Bíblia, é na medida. Essa medida vai mexer no teu coração, mexer na tua mente, te ajudando a pensar, a raciocinar. E por causa da tua confiança nele, de repente, as coisas mudam. Fala para quem está ao seu lado, não tenha pressa não. Pode confiar. Amém? Como diz o pastor Humberto, estamos juntos? Deu para você entender? Não quero que você se sinta muitas vezes. Eu passei muitas vezes por isso no meu ministério, viu? Quantas vezes eu falei, Deus, o que está acontecendo? Numa época, a gente estava lá na Conselheiro, eu sentia como se a gente estivesse, parece que bloqueado, parece que tinha uma coisa. Eu na minha infantilidade, eu pensava, meu Deus, dá vontade de fazer um cortezinho aqui em cima e olhar o que tem depois dessa tribulação, o que tem depois desse problema. Parece que as coisas estavam assim, a gente orando, Deus, põe as tuas mãos. E a gente estava pensando em comprar outro local, estava lá naquela batalha, nada vai para frente, não havia, não tinha dinheiro, não tinha resposta. Parece que havia uma nuvem preta, uma coisa assim, carregada. De repente, o Senhor nos trouxe para este local. E aí, meu irmão, a glória da última casa é maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, meu irmão, que o silêncio de Deus não significa que Ele está quieto. Parece que Ele está quieto, mas os que confiam nele sempre verão a glória de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Tá. Segunda coisa que eu queria deixar para você. Fala para quem está ao seu lado. A força do Senhor é a palavra. Presta atenção, meu irmão. A força do Senhor é a palavra. A Bíblia começa dizendo, e disse Deus. E disse Deus. A força de Deus é a palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Faça separação entre dia e noite, e houve separação. Haja separação entre a água e a terra, e houve separação. Porque a força do Senhor é a palavra. Quando Ele fala, Ele fala. Essa é a força dEle. Volte ao mar alto e lance a rede. Foi isso que Ele falou, só isso. Porque a força do Senhor é a palavra. Você lembra que um determinado dia Ele disse para aquelas irmãs, tirai a pedra. A força dEle é a palavra. Lembre-se que um dia Ele colocou lodo no rosto do camarada. Ele disse, vai no tanque de Siloé e lava o rosto. Porque a força dEle é a palavra. Palavra. Ele disse, vai, falou para o leproso, para os 10 leprosos, vai e se apresentem diante do sacerdote.
E no caminho eles viram que agora eles já estavam curados, porque a força do Senhor é a palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Presta atenção, meu irmão, a força do Senhor é a palavra. Quando Ele diz, está dito. A pergunta que você tem que fazer sempre é: quem falou? Porque quem falou é que vai dar a noção para que eu possa tomar atitudes. Quem disse? Mas a força do homem é a obediência. Amém? Vamos repetir juntos? A força do homem é a obediência. Então a força do Senhor é a palavra, e a força do homem é a obediência. Você percebe como é complicado obedecer, como as pessoas têm dificuldade. Não, vai orar. Mas orar, só orar, não, é pouco, eu queria fazer alguma coisa. Não, você não vai fazer nada, você vai orar. Você vai lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você vai orar, você vai amar. Ame a sua esposa, submeta-se ao seu marido. Não, é complicado, tal. Mas a força do crente é a obediência. Então Pedro diz: Senhor, sob a tua palavra, o Senhor falou, eu vou crer. Eu não acho que é uma boa ideia, eu não acho que é o momento certo. Passamos a noite pescando, mas sob a tua palavra eu vou obedecer. E quem obedece vê milagres na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que a força de Deus é a palavra. E disse Deus, Jesus disse: eu sou. Olha quantas vezes Jesus simplesmente disse: a tua fé te salvou. Vai que o teu servo já está curado, vai que a tua filha já está liberta. E essas pessoas saíram com certeza de milagres, e quando chegaram os milagres já tinham acontecido, porque a força do nosso Deus é a palavra. Ponha isso no seu coração. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente vem na igreja, para ouvir a palavra. Qual é a palavra de Deus para a minha vida? Quais são as condições de Deus para a minha vida? Quais são as orientações de Deus para a minha família? Eu ouço a palavra, eu obedeço a palavra. Fala para quem está ao seu lado: e o restante é por conta de Deus. Olha. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quis deixar bem claro para você: que o silêncio de Deus não significa que Ele não está fazendo nada. Pelo contrário, eu estou orando, vou continuar orando. E quando você trata dos seus assuntos com Deus, pode crer, meu irmão, de repente milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Porque a gente está cheio de histórias na Bíblia, de períodos que parecia que eram intermináveis, mas quando o povo orou e buscou a Deus, o Senhor respondeu. Segunda questão muito importante é: a força de Deus está na sua palavra. Jeremias capítulo 1: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Deus é fiador da sua palavra, Ele vela. Quem obedece, quem crê, quem toma posse, vai ver a glória de Deus. Não é será, mas vai ver a glória de Deus. Amém, queridos? Dá para você guardar essas duas coisas muito fortes no seu coração? Guarda, meu irmão, põe lá dentro. Fecha no teu coração. Nunca se viu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. O que Deus disse, assim será. Está escrito. Eu creio. Amém? A terceira questão que eu queria deixar para você, baseado nessa história, é que Pedro foi desafiado a fazer o que ele podia fazer. Pedro foi desafiado a fazer o que ele podia fazer.
Amém? Eu acho legal, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela não exige de mim coisas que estão além das minhas forças. Deus coloca desafios sobre as nossas vidas, mas todos eles estão limitados à minha condição. A gente vai ler na Bíblia várias histórias em que pessoas foram desafiadas, convocadas. Pedro, volta e lança a rede. É difícil isso para um pescador, meu irmão? Não, isso é simples. Acontece que aquele não era o melhor momento para se pescar. Ele já tinha passado a noite toda, já tinha lavado as redes para guardar, para no dia seguinte ele voltar a pescar. Mas Jesus pediu uma coisa que era fácil. Meu irmão, uma das coisas mais chatas que tem é você pedir alguma coisa para alguém e a pessoa começar a colocar obstáculo, não é verdade? Você fala assim, ó, fulano, dá para você fazer tal coisa? Ah, não sei. E se chover? Não é? Como é que eu vou fazer se chover? Ué, você vai pegar um guarda-chuva, não é? Ah, mas eu estou sem dinheiro para condução. Ué, vai a pé. Mas tem gente, meu irmão, que tudo coloca obstáculo. Não é? Hoje com esse negócio da internet, irmão, você está procurando emprego? Mandei currículo para um monte de gente, tudo pela internet. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu irmão. Fala para quem está do seu lado, quem não é visto não é lembrado. Fala para ele. Isso não está na Bíblia não, hein? Isso é ditado. Quer dizer, meu irmão, tudo bem, você mandou um monte de currículo, que bênção. Mas sabe, vai bater cartão, vai marcar presença, vai. Hoje se chama de network, né? Então vai fazer o seu network, vai se apresentar, vai conversar, tudo bem, está precisando. Ah, mas é tudo difícil. Não, meu irmão. Eu brinco com quem está na rua, dá para ver muitas coisas, dá para ter boas ideias, mas quem fica dentro de casa, olhando para a televisão, olhando para o computador, não vai ter ideia nenhuma. Pelo contrário, vai sofrer tentações que não precisaria. Porque Deus não solicita da gente coisas que são além da nossa força, da nossa condição. Pedro vai e lança a rede. Isso está ao teu alcance. O que você pode fazer? Tirai a pedra. Se está ao teu alcance, vai. Lembra que o profeta perguntou para aquela mulher: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Bom, eu tenho um pouquinho lá de azeite. Então vai, pede vasilhas para todos os teus vizinhos, pega aquele pouquinho de azeite e começa a derramar sobre aquelas vasilhas, depois você volta a falar comigo. Às vezes nós colocamos obstáculos. Não dá, porque eu não consigo, que se alguém me indicasse, se alguém fizesse, e aí a gente terceiriza, como se alguém deveria tomar a nossa dor, alguém precisa pagar a minha conta. Se eu encontrasse alguém que me emprestasse tanto, eu quitaria todo mundo e não pagaria o outro lá. Você está querendo uma marapuca, né? Sem querer. Eu sei que a intenção é boa, mas não. Mas quando você decide enfrentar, Deus te dará graça. Vai, Pedro, pega as redes e volta, e lança a rede. É o que você pode fazer. Lança a rede, vai lá, peça perdão, se acerte, converse. É o que você pode fazer. Porque o que você não pode fazer, eu já preparei. Louvado seja o nome do Senhor. Vai lá, Pedro, lança a rede. Vai, faça alguma coisa. Deixa as pessoas te verem. Se exponha. Imagina, meu irmão, que os peixes já estavam lá, todos reunidos. A força do Senhor é a palavra. Ele disse: vai, lança a rede. E ele não disse isso que eu vou falar agora, mas vai, lança a rede, que os peixes estão lá esperando vocês. Qualquer outro pode lançar a rede e não vai pegar nada. Mas quando você, Pedro, lançar a rede, os peixes vão pular para dentro da tua rede.
A força do Senhor é a palavra. E Ele não exige da gente nada que a gente não possa fazer. Crer nele, a gente pode. Amar, a gente pode. Perdoar, a gente pode. Não carregue amargura no coração, esse lixo que vai te fazer mal, que vai trazer angústia, aflição. Tem gente que fica ruminando as decepções. Como é que pode? Eu confiei, sabe? Fica alimentando a decepção. E aí começa a dizer para ela mesma: eu não aguento mais essa vida, como é que pode? Mas são coisas que você vai guardando no coração. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Você pode fazer isso, porque o teu milagre já está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo que o melhor de Deus está por vir. O melhor não foi só Jesus, mas o melhor é uma nova vida com Jesus. O melhor é a experiência de vencer a Satanás. O melhor é vencer a nós mesmos. O melhor é avançar. Pedro vai lá e lança a rede. Vai lá e peça perdão. Talvez a tua rede seja pedir perdão. Talvez a tua rede seja bater na porta, confessar o teu pecado. Eu errei, me perdoa. Lança a rede, faz alguma coisa. Na verdade a gente quer tudo pronto, né? A gente quer ficar na praia. Jesus, dá para o senhor pescar para mim? Me traz o peixe pronto. Se puder eu trazer ele frito, já vai ser legal, né? Já traz ele prontinho. Porque a gente quer isso. Senhor, se é da tua vontade, então quebra o coração dele, quebra o coração dela, toca em A, em B, em C. E Deus está dizendo: não, tem coisas que você pode fazer, e o Senhor nunca pediu coisas que a gente não possa fazer. Enfrenta o teu Golias, que na hora certa eu te darei vitória. Enfrenta a fornalha, e eu vou te livrar dentro da fornalha. Enfrenta os leões, que eu vou te livrar dentro da cova dos leões. Enfrenta as muralhas, e eu te darei a vitória. Enfrenta as tuas lutas, e a minha mão estará sobre a sua vida. Ele pediu algo que era possível. Pedro, vai lá, você pode fazer isso. A quarta questão que eu queria deixar para você, está dando para entender, né? Quando eu meditava essa semana, eu fiquei lendo esse texto, e Deus, na verdade foi muitas coisas. Nossa, foi quase 4 folhas de anotação aqui, que Deus foi me dando. Foi, meu Deus, quanta coisa bonita nesse texto. E eu resumi em algumas questões para você, né? O silêncio de Deus não é silêncio, Ele está trabalhando. A força do Senhor está na palavra, e a nossa força está na obediência. Ele solicita da gente aquilo que a gente pode fazer, e quando a gente faz, Ele faz o milagre. A quarta questão que me veio ao coração é que quando a gente permite o Senhor entrar na nossa história, Ele nos dá um upgrade. Fala para quem está ao seu lado: upgrade. Mais forte: upgrade. Você pediu um negócio, a empresa te deu algo melhor, né? Quem viaja de avião aí, você comprou uma passagem econômica, e eles te deram uma executiva. Uau! Não é maravilha? Você pensou em gastar tanto, e de repente aconteceu isso com uma senhora que foi para o supermercado, estava sem dinheiro. Mas Deus mandou ela ir para lá, e ela foi. Mandou ela pegar o que ela queria pegar, ela pegou, e ela foi para a fila, sem dinheiro para pagar. E quando estava lá na fila, falou no alto-falante: hoje é um dia especial, dia do aniversário do nosso supermercado. E nós queremos que a pessoa que estiver no caixa tal, a sua conta está paga. E era justamente a irmã que obedeceu. Isso é upgrade.
Eu acho muito legal isso, meu irmão. Tem um cântico que diz assim: do nada que eu era, deu-me a paz. Quem era você antes de encontrar Jesus? Eu acho muito legal, domingo de manhã eu venho para a igreja e no caminho eu vejo tantos irmãos de terninho e gravata. Quando eu vejo os camaradas de terno e gravata, é crente. Domingo de manhã o cara de terno e gravata é crente. Todo mundo arrumadinho. É muito legal. Passa uns irmãos de bicicleta, mas o cara vem no upgrade. Está de bicicleta, tá de terninho, vou para a igreja, vou celebrar, não é? Que mudou antigamente, como é que ele andava? Chinelão, pé cascudo, sabe, uma coisa bem, bem horrível, sabe? Aquele barrigão, umbigo de fora, cabelo bagunçado, cheirando peixe, mesmo uma vergonha. Mas depois que ele aceita Jesus, ele tem um upgrade. Agora corta o cabelo, põe uma roupinha legal, faz questão de pôr uma roupinha legal, põe um sapato, e agora ele vai para onde? Na igreja. E os vizinhos, amigos dizem: uau, tá bonito, hein? Não é? Tá com cara de crente. Porque o crente assim, ele sobe de nível, ele muda de posição. Antigamente, angustiado, aflito, desorientado, sem esperança, todo dia vendo novela, alimentando-se daquela novela, curtindo que o camarada deixe esse para ficar com aquela. Como tem a novela aí, a menina que quer matar a mãe, que quer falir a mãe. Você fala, mas por quê? Porque a mãe não deu o cartão de crédito para ela. E ela tem um ódio da mãe. Aí você sempre fica torcendo, ora torcendo por ela, ora torcendo e torcendo. Aí você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Terça e quinta você vem para a igreja, e nos outros dias você celebra, você saiu daquele nível, upgrade. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, sem sentido, sem nada, aquela vidinha. Agora Jesus diz: vem comigo, e eu faço de você um pescador de homens. Pedro, você não tem ideia do que vai acontecer na tua vida. Você não tem ideia quem você será nas minhas mãos. Porque o crente é assim, meu irmão, ele sai daquele nível de uma vida sem sentido. Eu brinco que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. A única coisa que o cara tem é dinheiro. Tem muito dinheiro, lar destruído, tem muito dinheiro. É a quinta mulher que ele está casando. Tem muito dinheiro, filho nas drogas. Tem muito dinheiro, não tem paz. Mas quando você aceita Jesus, Ele te tira dessa sujeira e Ele te coloca assentado entre os príncipes da terra. Todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nele nós somos mais do que... Fala para quem está ao seu lado, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Fala. Toda a diferença. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Quem eu seria se não fosse Jesus na minha vida? Quem eu seria? Eu só sou o que sou por causa da graça de Deus na minha vida. Quem eu seria? Quem você seria? Um cachaceiro, drogado. Hoje, então, com essa questão da depressão, mais um deprimido na história da humanidade, mais um sofrendo por lembranças. Quando eu fui gerado, minha mãe me rejeitou. Quem te contou isso? Não, eu sei. Como é que você sabe? Fiz uma regressão. E na regressão eu voltei no útero da minha mãe. Minha mãe me rejeitou. Minha mãe não me queria. Quem te contou isso? Eu sei.
Tudo bem, você sabe o que isso vai resolver na tua vida? Nada. Cada vez que a mãe chega, ele lembra que a mãe rejeitou ele, que o pai não queria, que o pai disse: aborta essa criança. Quem te contou isso? Eu sei. Fiz uma regressão, e na minha regressão, fala para quem está ao seu lado: para com isso, meu irmão, para com isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. É um upgrade, a gente sai daquela rotina. Você pode ser adotado, você pode ter um passado ruim, te prejudicaram, abusaram de você, mas Jesus fez de você uma nova criatura. Jesus faz tudo novo nas nossas vidas. Passado é passado. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso viver o meu presente e o meu futuro com este Deus maravilhoso. Ele é a nossa força. Pedro, vem cá, filho, lança a rede, porque você obedeceu, porque você acreditou na minha palavra, porque você fez essa grande pesca. Então, filho, vem comigo. A partir de agora, você não será mais pescador de peixe, um homem trabalhador que mantém a sua rotina. Você terá uma outra rotina. A sua vida ainda vai salvar muitas pessoas. Meu irmão, a palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 3, Pedro prega, e olha, capítulo 2, muitos se converteram. Capítulo 4 diz que 5.000 pessoas se converteram num só dia, com a palavra de Pedro, um homem que era um pescador e se torna uma potência nas mãos de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você pode entrar na rotina e ser simplesmente o que você é, trabalhador, fazendo, vivendo, mas você pode se relacionar com Deus e dizer para Deus: Deus, transforma a minha vida, e Deus fará grandes coisas sobre você. E olha, meu irmão, talvez Deus vai usar a sua vida para que os seus filhos sejam uma potência nas mãos de Deus. Meu pai nunca teve igreja grande, mas foi um homem de Deus, confiou no poder de Deus. Eu sou fruto deles. Assim será na tua vida. Amém? É isso que Jesus faz na vida da gente. Ele faz diferença. Ele levanta você. Ele te dá um outro estímulo, outra força. E a última questão que eu queria deixar para você é que quando temos entendimento de quem somos e que não merecemos, o Senhor nos leva para coisas maiores. O verso 8 diz que Pedro, vendo aquilo, ele chega para Jesus e disse: Jesus, eu não mereço isso, eu sou um pecador. É interessante que o relacionamento de Pedro com Jesus fez com que Pedro se enxergasse, e ele disse: eu não mereço. Quem sou eu? Eu não mereço isso. Queria que você entendesse que Deus não atua nos nossos merecimentos. Quando você percebe que você não merece, que o que Deus tem feito na tua vida é pura graça. Por isso que eu gosto de repetir aquele verso: reconhece-o em todos os teus. Eu não mereço. Ontem eu fui pregar numa igreja, mas eu fui tão elogiado, tão elogiado. Aniversário da igreja, 12 anos dessa igreja. Aí me elogiaram, o pastor falou tanto de mim. E eu dizia para Deus: Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Pois é, meu irmão, quando você entende que você não merece, pode se preparar, que coisas maiores virão sobre a tua vida. Uma coisa que tem me ajudado muito, meu irmão, o milagre de hoje ainda é menor do que o milagre de amanhã. Amém?
Da onde vieram esses milagres? Virão outros. Você não entendeu, você está muito... Da onde vieram esses milagres? Virão outros. É como se eu dissesse para você: existe um almoxarifado de milagres. Não está na Bíblia que eu estou falando. Existe um almoxarifado que quando você solicita, tem mais, tem mais, tem mais. Jesus vai na casa de Pedro, cura a sogra. Depois Jesus pede o barco de Pedro. Depois Jesus manda que Pedro volte e lance a rede. Depois Jesus disse: Pedro, vem comigo. Em Atos disse que quando Pedro passava, eles colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro tocasse as pessoas, e as pessoas eram curadas. Numa versão bem popular, é mole. O cara pegavam as roupas, lenços dos apóstolos e levavam e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. É pouco, meu irmão, é pouco. É pouco. É maravilhoso. Quando a gente reconhece: Senhor, o que eu sou pela tua graça. Quando você pega e diz: Senhor, eu te louvo por esse emprego, foi o Senhor que abriu as portas. O camarada ora por um emprego, depois que consegue, 2 meses depois já está reclamando do salário. O pessoal está falando em greve, ele já está junto: vamos fazer greve. Pô, meu irmão, você orou, você não pediu para Deus. O segredo não é o que você tem, o segredo é se você está debaixo da bênção de Deus, porque do pouco o Senhor faz muito, do mínimo ao máximo. Pedro, você entende quem você é, pois coisas maiores vão acontecer na tua vida. Você toma posse disso, meu irmão? Não fique chorando as mágoas, lamentando: eu sou o pior, nada acontece comigo. Fala com Deus sobre as tuas dores, sobre os seus sonhos, seus projetos, lançando sobre Ele, porque Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Quero que você entenda o seguinte: o nosso Deus tem prazer em fazer milagres. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca o Senhor, quem reconhece, por isso que o texto diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando Pedro chega ali e diz: Senhor, eu não sou merecedor, Senhor, se afasta de mim, porque talvez eu vou manchar a sua história, não fica perto de mim não, parece que, Senhor, eu sou um pecador. Lembra quando o pessoal reclamou lá que Jesus foi para a casa de Zaqueu? Como é que Jesus vai para a casa de um homem pecador? Pois é, meu irmão, a questão não são as pessoas, a questão é quem é o Senhor. Não foi Zaqueu que manchou a história de Jesus, foi Jesus que abençoou a história de Zaqueu. Não foi o pecado de Pedro que manchou a história de Jesus, mas Jesus mudou a história de Pedro. Não foi aquela mulher samaritana que já tinha vários maridos que manchou a história de Jesus, mas foi Jesus que deu um upgrade na vida daquela mulher. Queria que você entendesse, meu irmão, a gente pode estar no fundo do poço, parece que não tem mais esperança. É drogas, Não, meu irmão, deixa Jesus ficar perto de você, porque quando Jesus entra e você reconhece quem você é, Ele muda a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que acontece.
Jesus não está pedindo que eu faça alguma coisa que esteja além das minhas forças, ou além da minha capacidade. Foste fiel no sobre muito. Outra vez, foste fiel no sobre muito. Todos juntos. Foste fiel no pouco, sobre muito. Está aí, meu irmão, está aí, esse é o segredo. É confiar plenamente no Senhor. Ah, mas eu estou orando, parece que nada está acontecendo. Continua. Não faz besteira não, não muda de caminho não. Confia. Porque o silêncio de Deus já é prenúncio de milagres. Lembra que o profeta falou para o secretário: dá uma olhada, como é que está o céu? Ah, está azulzinho, volta lá. Está azul outra vez, volta lá. Ah, surgiu uma nuvem, mas é do tamanho de a mão de um homem. Avisa todo mundo que vai dar um chuvão, hein? Uma nuvem pequena, avisa que vai chover, hein? Vai ser um negócio, pode avisar, pode já correr. Porque parece que nada vai acontecer. Mas quem anda com Jesus tem uma vida de emoção. Você nunca sabe o que vai acontecer, mas só sabe uma coisa: vai acontecer. Como? Não sei, mas vai acontecer. O meu Deus é Deus de proezas, de milagres. Vai acontecer. Amém, queridos? Então vamos lá. O silêncio de Deus é prenúncio de muitas coisas. A força do Senhor está na palavra e a minha força está na obediência. Somos desafiados a fazer o que a gente pode fazer. Ele faz o impossível, o improvável. Quando permitimos que o Senhor entre, Ele leva a gente para um upgrade, Ele faz toda a diferença na nossa história. E quando temos entendimento que não somos nada, não somos merecedores, Ele faz grandes coisas. O milagre de hoje é só para afirmar que ainda virão coisas grandes sobre as nossas vidas. Amém?